Boa tarde a todos e a todas, né, que nos acompanham. Essa é a última sessão do Intrac, desse Intrac virtual, pelo menos desse, né, que nós programamos. E começamos nos dias 22 e 23 de julho, ontem e hoje. Okay? O Intrac, a maior parte das pessoas conhecem, não é? Ele existe, é um evento itinerante que nós percorremos as principais capitais e as principais cidades do país. Né? Nós o promovemos há 21 anos, ok? Esse ano, 2020, ele seria realizado em São Paulo, Goiânia, com uma extensão para Anápolis, direcionado à indústria farmacêutica, Belém, Cuiabá e Curitiba. Né? Infelizmente, a pandemia nos atingiu aí no meio do caminho e nós fomos obrigados, como todo mundo, a cancelar os eventos ou postergar. Tá? Por enquanto, nós continuamos com a programação para Curitiba em outubro e São Paulo em novembro. Quer dizer, vai depender de como as coisas andam, né? As restrições, etc. Tá? Então, mas não, na impossibilidade de realizar o Intrac presencial, nós optamos por fazê-lo virtual. Né? O Intrac só tem sido possível de acontecer graças ao patrocínio das empresas Armacel, Aspen Pumps, Belimo, Indústrias Toses, Mercato Automação, Multivac, MPU, Oventrop, Sanrua, Sicflux e Trox. Hoje, sob baixo título de Soluções Simplificadas para Instalações Eficientes, nós teremos a palestra, em primeiro lugar, do Robert Van Horn e do Adriano dos Santos, que vão falar sobre dutos em painéis pré-isolados, garantia de bons resultados técnicos e econômicos. Na sequência, o Carlos Navarro, da Aspen Pumps, falará sobre eficiência no controle do condensado. O André Dickert continua com a palestra sobre isolamento térmico em espuma elastomérica. E nós encerraremos com o Fábio Souza falando sobre válvulas de expansão eletrônicas, qualidade do frio e dos alimentos. Ao final, nós teremos um breve bate-papo, se houver perguntas ou restarem dúvidas. Tá? Todos os participantes podem participar através do chat ou aqui na barrinha ali de ferramentas do Q&A, né? Para fazer perguntas, comentários, etc. Na medida do possível, nós retransmitiremos essas perguntas aos palestrantes e eles irão responder. Assim como nós retransmitiremos os comentários. Tá? Um evento como esse é impossível a gente abrir o microfone para todo mundo. Ao final, se restarem perguntas, repito, todo mundo poderá ter essa participação via chat. Bem, mais uma vez, insisto, as palestras todas estarão armazenadas no nosso canal no YouTube, que é youtube.com/Nova Técnica Editorial. E também podemos agora acompanhar ao vivo pelo YouTube, pelo LinkedIn e pelo Facebook. Okay? Então, eu vou chamar o Robert e o Adriano para ocuparem aí a cena. Boa sorte, Robert. Eu aviso quando faltar 5 minutos. Ok? Ok, tá ótimo. Muito obrigado, Ronaldo. Então vamos começar. Eu sou o Robert, aqui do meu lado é o Adriano. Tá?
E hoje a gente vai fazer o nosso palestra sobre dutos em painéis pré-isolados, as vantagens e as soluções. Tá? Até a gente tivemos bastante prazer em preparar, que a gente pensou, já que a gente está em casa, a gente tem todas as ferramentas, a gente tem à nossa disposição aqui, a gente meio que montou uma apresentação prática, como se fosse um programa de culinária para como que faz o duto, em vez de a gente mostrar em slides. Então, daqui a pouco, vamos mostrar isso. Tá? Então, opa! Vamos lá. Então, o programa a gente fez. Primeiro, vou falar um pouquinho o que é um duto em painel pré-isolado. Depois, Adriano vai falar como construir os dutos nos painéis de MPU. E depois, eu volto falando das vantagens técnicas e econômicas, um pouquinho em relação à segurança do uso do painel, algumas soluções a gente desenvolveu ao longo do tempo, e as conclusões finais. Tá? Então, dutos em painéis pré-isolados. O que é? É a construção de dutos a partir de painéis pré-isolados. Então, a ideia básica é, desde a gente fazer um duto metálico e depois revestir ele com algum isolamento térmico, a gente tem um painel isolante que já constrói o duto que já é isolado depois de feito. Então, você faz 2 trabalhos de uma vez só. Tá? E o nosso painel que a gente usa, ele é feito de quê? O MPU é um painel sanduíche de 2 lâminas de alumínio gofrado. Gofrado é uma textura que a gente faz no alumínio, que é ondulado, que é mais ou menos a mesma coisa que tem um guardanapo, que tem essa ondulaçãozinha, o termo técnico disso é gofrado. Tá? E ele é pré-isolado com uma espuma rígida de poliuretano expandido, ou PUR. Tá? E a nossa fábrica fica aqui no Brasil, fica em Itu, mais ou menos 1 hora e pouco aqui de São Paulo. Tá? E, para começar, eu vou dar a palavra para a Adriana, para ele mostrar um pouquinho como que faz. Tá? Então, eu vou desligar um pouco o slide aqui para ter a câmera maior. Tá? Deixa eu sair daqui da frente também, né? Então, para passar para vocês, como que é a construção, o começo da construção de um duto. Então, primeiro eu vou passar aqui, fazer o primeiro corte, 45 graus para fora. Então, marquei aqui, coloquei o espaçamento, sempre faca 45 graus com corte para fora. Então, alinho aqui. Então, fiz o primeiro corte no meu duto, 45 graus para fora, como vocês podem ver. Usei a faca 45 graus para a direita, azul. Agora, para fazer o corte do meio, para fazer uma lateral do duto, vou usar a faca corte V, corte 90 graus, 2 cortes de 45. Então, faço a mesma coisa aqui, marco o gabarito da linha que eu devo seguir do eixo da faca. Então, marquei aqui. Finalizei o corte. Aqui eu já tenho uma das laterais do meu duto. Lembrando que no corte V, eu só retiro apenas a lâmina de cima do painel e deixo a espuma. A lâmina de baixo do alumínio, ela continua como acabamento do duto. Então, quando eu vou construir um duto, eu só preciso dar acabamento em uma das laterais dos dutos, tá? Então, aqui eu tenho a primeira parte da construção de um duto. Ele vai ficar exatamente assim. O duto no esquadro, 100%, tá? Aí, como o Robert falou, que é um programa culinário, eu tenho outro duto aqui cortado, finalizado. Então, aqui eu tenho ele com os 4 cortes já, o duto totalmente pronto, tá? Então, aqui o processo a seguir é bem simples. Eu vou passar a cola, o adesivo de contato em todas as áreas de corte, espero o tempo de cura, então isso aí vai variar de acordo do local que estiver sendo fabricado esses dutos. Então, a média máxima aí é de 10 a 15 minutos depois da cola passada. Espero o tempo de cura, venho e faço o fechamento do duto, tá?
que vocês podem se atentar, o duto sempre vai ficar 100% no esquadro. Então, aqui é o duto já finalizado. Não tem necessidade de fazer revestimento com nenhum tipo de isolante. O duto já está isolado, tá? Então, fechei o meu duto, passo a fita de acabamento e o selante acrílico em todas as laterais. Pronto, está finalizado o meu duto. É só instalar os outros componentes. Aqui eu já tenho o meu duto finalizado já, com a fita de acabamento. Não sei se dá para perceber aí no vídeo, a resolução do vídeo de vocês, mas ela fica com esse aspecto aqui, aonde eu passei fita de acabamento e os outros três lados é o alumínio do próprio material, tá? Que eu cortei com a faca corte V. E na parte interna, o MPU selante, que é o selante acrílico branco, para aumentar a estanqueidade do duto, tá? Então, esse é o processo básico de construção de um duto. Aí agora eu vou mostrar para vocês um pouco dos acessórios, que seriam os perfis, tá? E os tipos de conexão. Então, para a conexão dos dutos, eu tenho dois tipos. Conexão por perfil, onde eu vou utilizar perfil em uma extremidade, perfil na outra extremidade dos dutos, faço a união e coloco a baioneta entre eles. Então aqui, deixa eu tirar. Então eu coloquei um perfil de um lado, o perfil do outro lado, eu vou unir os dois com essa baioneta aqui. Encaixei a baioneta aqui. Então, vocês veem que é simples, o encaixe aqui, encaixou, pronto, está conectado um duto no outro. Nas 4 laterais dos dutos, tá? O perímetro inteiro. Então, aqui, não sei se dá para perceber também, nós temos 2 tipos de material de perfil. Um em alumínio e o outro em PVC, tá? Ambos vão dar o mesmo efeito no duto, tá? Aqui na lateral eu tenho o duto já acabado, com os cantos de acabamento, já para ficar livre desse furo aqui. Livre desse furo aqui, tá? Então, a outra conexão é a conexão do tipo macho e fêmea, onde eu vou fazer um corte 45 graus para fora e um corte 45 graus para dentro. Aqui eu tenho o macho e aqui eu tenho a fêmea. Mesmo procedimento, passei cola, esperei o tempo de cura nas 2 extremidades, venho e vou unir os dois. Então, pronto, aqui está feita a conexão macho e fêmea. O processo final é passar a fita de acabamento para dar o acabamento no duto. Não sei se vocês vão conseguir observar, devido à resolução da câmera, mas aqui seria o aspecto final com o acabamento da fita, tá? Então, são essas 2 conexões que existem no duto de MPU, tá? Além dos acessórios para conexão, nós temos os outros perfis também para conectar os outros acessórios, que seria o perfil do tipo F, para conexão de um damper na linha do duto, o perfil do tipo U, para conexão de grelha e difusão, e o perfil do tipo cadeirinha, que seria para conectar o duto com a máquina. Então, o perfil cadeira, ele vai gerar uma flange 90 graus, que seria exatamente dessa forma aqui. Então, gera esse flange, eu venho, coloco aqui no flange da junta flexível, vou parafusar ela aqui, nos 4 lados do duto também, e daqui eu vou conectar a outra extremidade da junta flexível com a máquina. A junta flexível vai ter a função de absorver a vibração da máquina e não deixar que ela se propague na linha do duto, tá? Então, é basicamente esses os acessórios. Para cada situação diferente, nós temos um perfil para a instalação dos acessórios nas linhas dos dutos, tá? Então, esse é o processo dos acessórios da construção de um duto.
quadrado. E para a construção da curva, fazer curvas também é possível em MPU, seja ela de 90 graus, 45, circular ou curva quadrada. Então, aqui eu tenho uma lateral da curva com um raio de largura de 30 graus e uma faixa com altura de largura de 30 centímetros e uma faixa com largura de 20 centímetros. Então, aqui minha lateral da curva e aqui o fechamento dela. Então, lembrando que para curvar a peça e fazer o fechamento da curva, eu preciso fazer uns vincos para aliviar um pouco da tensão do material, que eu tenho a ferramenta específica para isso, que é a vincadeira. Então, eu vou colocando a placa e ela vai ter um efeito como se fosse uma guilhotina. Ela vai amassando a lâmina de cima do alumínio para aliviar um pouco da tensão e dar a curvatura no material. Lembrando que ela apenas amassa, ela não chega a cortar o material. Se eu cortar, eu vou ter problema na hora que esse ar estiver passando na parte interna do duto, tá? Então, aqui eu terminei, tenho a minha lateral da curva, vou acompanhar aqui o sentido dela, coloquei aqui, só venho, refilo as pontas e faço o fechamento da curva. Tá? Então, aqui eu tenho a minha curva já pronta, tá? Aqui o raio externo da curva, também com os vincos. Na parte externa, os vincos ficam expostos. E na parte interna daqui, eles ficam internos, tá? Então, aqui vocês podem ver, tá acabadinha. Tá? Então, para a construção das peças, é basicamente, esses são os processos, tá? É importante frisar que qualquer peça que seja construída em qualquer outro material, é possível fazer também em MPU. E lembrando, os perfis, o MPU ele é bem comparado com placas de drywall ou placa de gesso. Então, não consigo colocar um parafuso neles, porque eles não têm resistência mecânica suficiente. Então, os perfis eles são justamente para isso. Gerar uma área de contato para que eu possa fixar uma grelha, um difusor ou conectar qualquer outro tipo de acessório na linha do duto, tá? Agora eu vou voltar a palavra para o Robert, para ele continuar a apresentação. Obrigado, Adriano. Deixa eu voltar a compartilhar a tela, né? Cadê eu? Pronto, voltou. Então tá. Então essa foi que a gente tentou para falar bem rápido de como fazer o duto. Acho que gostei de ver. Opa, tem que clicar. Isso. Então aqui, gente, só para finalizar a parte do Adriano, aqui a gente fez uma esquemática, então basicamente as soluções que a gente tem para cada situação comum que tem um duto. Então, porta de inspeção, dumper, como fazer tudo com os perfis, conforme o Adriano já explicou. Tá? Então, vamos lá. Então, voltando a falar do duto, as vantagens. A principal vantagem é o baixo peso. Ele pesa mais ou menos um quinto de um duto tradicional em metálico. Tá? Então, a gente tem um peso, basicamente, do material de aproximadamente 1 kg por metro quadrado. Tá? Isso significa que a gente tem um custo menor de sustentação. A gente precisa fazer uma estrutura tão pesada para poder pendurar o duto. Tá? Em alguns casos, pode até eliminar a necessidade de fazer uma estrutura auxiliar. Já teve obras de prédios históricos que o pessoal estava prevendo uma estrutura auxiliar para receber os dutos, que ia ser um custo muito grande na obra, que acabaram não precisando, usando o material nosso. Então, isso também é uma grande vantagem. Tá? Apesar do material ser muito leve, ele tem uma grande rigidez. Tá? Então, a gente até recomenda produtos de menor de 1 metro de largura, colocar um suporte a cada 4 metros. E dutos com largura maior de 1 metro, colocar um suporte a cada 2 metros, que já é bem espaçado. Até aqui no foto, é um foto-ilha temática que foi feito no Febrava já uns anos atrás. A gente acabou fazendo, até contra a nossa própria recomendação, mas como era uma coisa temporária e a gente tinha muito poucos recursos, a gente fez um vão livre de 7 centímetros, num duto deitada, de 65 centímetros de largura, tá? E a gente até, antes de fazer, a gente mediu. No meio, não inflexou mais que 1 centímetro. Tá? Outra vantagem é maior aproveitamento de material. Tem a facilidade de reaproveitamento. Então, por exemplo, se precisa fazer uma curva,
eu posso fazer colar um pedaço e traçar a minha curva aqui. Então, esse pedaço aqui já acabei aproveitando. Não precisei pegar um pedaço grande inteiro para cortar. E eu até já vi obras que o pessoal pegou várias faixas estreitas e recompôs um painel. Cortou os laterais em 45 graus, colou, passou fita e aproveitou o material. Então, isso significa que, na prática, a gente tem visto que entre perda de sistema, quer dizer, alguns cortes que você não tem como fugir, em cortes, a gente tem uma perda em torno de 10% somente. Tá? Muitas vezes, em material duto metálico, essa perda acaba girando em torno de 30%. Tá? Outra vantagem, economia de energia. Primeiro, como o duto ele é todo colado, os pontos possíveis de vazamento são bem menores. Então, se a gente compara, a gente fez um ensaio comparando de acordo com as classes de vazamento no 16401, tá? Tem a classe 17, que permite 1 litro por segundo por metro quadrado, tá? Que seria dutos no ambiente, por exemplo, junto chaveta, que hoje em dia já é muito pouco feito. Né? Aí tem a classe 8, que seria para dutos de filtragem fina. Aí a classe mais restritiva seria a classe 4. Nós chegamos, esse duto que mostrei no foto anterior, que foi usado na ilha temática, depois que acabou a feira, a gente trouxe de volta aqui para a Multivac, e a gente fez um ensaio com ele, e com perfil a gente conseguiu uma estanquidade de 0,21, quer dizer, superando a classe 4. E macho fêmea, a gente acabou ainda menos ainda, 0,12. Então, um duto bem trabalhado, ele é bem estanque. Tá? Outra vantagem é a economia de energia. Hoje, um dos melhores isolamentos térmicos que a gente tem no mercado é a espuma de poliuretano. Então, o K do nosso painel é de 0,20, se a gente faz a resistência térmica, seria 1,0 para um painel de 20 milímetros. Tá? Outra vantagem é em relação a isolamento fibroso, que nesse caso a espessura é constante, porque na verdade o que isola não é a espuma em si, mas o ar que esse material isolante consegue deixar preso, que o melhor isolamento térmico é o ar parado. Tá? Então, como a gente não embrulha o duto depois com uma manta flexível, nos cantos a gente não comprime ele, então isso também acaba melhorando o isolamento térmico do duto como um todo. Tá? Então, só para comparar um pouquinho o espuma de PU em relação a outros materiais de espessura, então o painel de MPU de 20 milímetros equivale a uma manta de lã de vidro de 40 milímetros, manta de borracha elastomérica de 35, tá? Para ter o mesmo isolamento térmico. Tá? Então, outra vantagem é a qualidade do ar. A superfície que a gente usa é de alumínio, então ele não favorece o crescimento de unidades formadores de colônias, tá? E ainda temos a opção de um painel antibacteriano, que é o MPU Clean, que é mais para frente, eu vou falar um pouquinho dele também. Tá? Essa superfície é isenta de óleo, não solta partículas, tá? E o material isolante não tem contato com fluxo de ar, tá? E tem a facilidade de limpeza. Tem a norma 16235, que fala de dutos feitos com painéis pré-isolados, tá? É uma norma que basicamente é traduzida da norma europeia, e eles falam que um duto tem que resistir a 20 ciclos de limpeza, e depois desses 20 ciclos não pode desprender nenhum material de superfície. Então, a gente fez esse ensaio e deu tudo certinho, não teve nenhum desprendimento de material. Tá? Outra facilidade é na obra, né? Temos, como eu já falei no início, duto material bastante rígido, então a gente precisa de menor número de pontos de sustentação, então menos material de sustentação, menos trabalho. Outra vantagem é a facilidade de treinar a mão de obra. O Adriano ele fez uma explicação rápida agora, que deve ter dado uns 6, 7 minutos, não cheguei a medir agora, mas deve ter me dado mais ou menos isso. Tá? Mas, normalmente, quando a gente treina uma equipe, principalmente quando são pessoas que já têm uma certa costume de fazer dutos, normalmente, menos de um dia, a gente acaba treinando uma equipe para já apta a trabalhar com material em campo. Tá? E a fabricação do duto pode ser feita na obra. Então, não depende de uma oficina remota. Se tem alguma interferência na obra, alguma coisa, é fácil de resolver na hora. Tá? Tem esse carro aqui, que a gente usava para fazer os treinamentos. Tá? Aqui dentro, em cima do carro, tem
equivalente a 400 quilos de chapa, 3 rolos de lã de vidro, tá? E todas as ferramentas ainda dentro do duto. Foi em cima de um Celtinha, tá? E ainda temos opção para obras maiores, de gente já mandar os painéis pré-cortados para a obra. Tá? Tem muitas obras hoje de rede de supermercado e atacarejo, que hoje a gente já manda pré-cortado. Como são dutos grandes padrão, em quantidade grande, a gente já manda cortado, aumentando ainda mais a produtividade em obra. Tá? Então, e falando um pouquinho de segurança, né? O painel do MPU ele atende todas as normas de incêndio aqui no Brasil. Então, tem a 9442, que é a propagação superficial de chama. Outro ensaio importante é determinação de densidade óptica de fumaça, que normalmente, no caso de incêndio no edifício, a maioria das pessoas não morre pelo fogo, mas morre pela fumaça, porque não conseguem enxergar as saídas, não conseguem escapar do edifício ao tempo, né? Que é o E662, tá? Outra coisa importante é concentração de gases tóxicos liberados em situação de incêndio, que é o BS 7239, que é a norma da Boeing, na verdade. Tá? E tem a classificação do item 10 do Corpo de Bombeiros aqui de São Paulo, tá? Que até foi recentemente revisado, aí da classificação 2A, então adequada para dutos de ar-condicionado e ventilação. Tá? Aí, falando um pouquinho de algumas soluções que a gente desenvolveu ao longo do tempo, temos para a área de saúde, temos o MPU Clean, e para varejo e atacarejo, a gente fizemos o duto octogonal. Então, falando... Peraí, deixa eu molhar um pouquinho. Então, o painel MPU Clean é uma nova tecnologia que usa nanopartículas de prata e outros compostos antimicrobianos que reduzem em mais de 99% as bactérias e fungos que chegam à superfície, impedindo que surjam unidades formadoras de colônias. Tá? Então, qual a vantagem? Elimina as unidades de forma colônia no superfície do duto e, assim, pode contribuir para uma qualidade do ar interno melhor. Tá? A tecnologia que a gente usa nesse duto é uma tecnologia nacional, foi desenvolvida na Universidade de São Carlos, tá? Uma nanotecnologia, se baseia no efeito que o produto antimicrobiano tem em bloquear a multiplicação das bactérias. Tá? Ele não é ativado por luz, então não precisa de raios UV. Ele mantém a eficácia dele por pelo menos 20 anos. Tá? E a mesma tecnologia já é amplamente difundida e utilizada em equipamentos médicos, odontológicos, bebedouros, geladeiras, tapetes e mais alguns. E outros. Inclusive, acho que na palestra do André depois, tem um material da Armacel também que usa a mesma tecnologia. Tá? Então, como ele funciona? Os nanopartículas, eles causam danos às membranas das paredes celulares de micro-organismos quando entram em contato, tá? Aqui no 1, tá? Depois ele tem uma reação com os enzimas dos micro-organismos, desativando suas funções vitais, quer dizer, eles vão acabar morrendo. E tem uma interação com o DNA do micro-organismo, prevenindo a replicação e a resistência, quer dizer, diferente, por exemplo, do antibiótico, os micro-organismos não têm como criar uma resistência a esse tipo de tecnologia. Tá? Então, aí tem um ensaio para testar a eficácia desse material, que é uma norma japonesa para produtos antimicrobianos. Tá? Então, aí a gente fez um ensaio, aí não sei se na resolução da tela vai, mas dá para ver pela câmera, mas aqui foi o ensaio com... Eles aplicam um pouquinho de unidades formadoras de colônia no material, tá? E depois faz também um outro lote sem o produto como controle. Tá? Então, cada pontinho branco que vem aqui no lote de controle é uma unidade formadora de colônia. Tá? Aqui no painel MPU Clean, basicamente sumiram todos. Tá? Então, colocando numa tabelinha, as duas bactérias que eles testam nessa norma, que é o E. coli e Staphylococcus aureus, tá? Reduziu 99,999%. Então, já quase que, pelo tipo de ensaio, não pode dizer que é 100%, mas é basicamente. Tá? Então, onde esse duto pode ser aplicado, esse material MPU Clean? A principal aplicação dele é na área de saúde, hospitais, clínicas, ambulatórios. Também pode ser usado na indústria de alimentos, farmacêutica, salas limpas, restaurantes, e até em instalações de conforto em geral. Tá? Mas o principal dele é que a gente tem
usado nele mais é a área hospitalar. Tá? Outra solução que a gente desenvolveu uns anos atrás foi o duto ortogonal. Então, deixa eu fazer o duto quadrado que o Adriano mostrou mais cedo para a gente agora. Deixa eu usar corte em 45 graus. A gente está usando um corte 22 graus e meio, fazendo um duto com 8 laterais. Qual que é a vantagem? A primeira é que é estética. Então, ele fica mais parecido com um duto redondo. Já vai... Então, tá? E tem uma aplicação prática. Ele cabe melhor entre as treliças. Então, teve muitas estruturas de telhado de hipermercado e atacarejo que a pessoa queria passar os dutos no meio das treliças, mas não tinha como colocar um duto quadrado no tamanho que precisava. Então, a gente fazendo ele octogonal, cabia certinho nesses vãos. Tá? Outra vantagem é que é reforço. O nosso painel, ou na explicação do Adriano, a gente deixou de fora para não ficar muito longo, mas a gente usa um painel de espessura única. Normalmente, duto metálico, você vai aumentando a bitola para dutos maiores. A gente usa uma espessura única e para evitar que o duto estufa, com pressão, dependendo da pressão, a gente faz reforços internos. Tá? Como esse reforço que a gente precisa aplicar depende do tamanho da lateral, se eu faço um duto octagonal, minhas laterais, elas são menores. Então, eu preciso usar menos reforços em dutos grandes. Tá? Então, isso pode também gerar uma economia grande em termos de reforço. Tá? E até permite fazer curvas de desvios entre as treliças. Tá? Aqui tem 2 fotos de uma instalação que a gente fez recentemente. Tá? A gente forneceu. Tá? E para finalizar, o nosso painel ele é feito já com gás expansor, o que a gente usa é o pentano. Tá? Por quê? A gente já está na fase de phase-out do HCFC, que é um gás amplamente usado para espuma até pouco tempo atrás. Então, a partir de janeiro desse ano, foi proibido aqui no Brasil a produção de painéis isolantes usando o HCFC 141B. Tá? Então, com isso, mais de quase 85% de todo o consumo do país já foi banido. Tá? E a importação residual permitida seria somente destinada para setores de solventes e aerossóis. Tá? Então, esse ano a gente teve uma grande redução e o objetivo final é até 2040 a gente chegar a 100% de redução. Pelo cronograma que o pessoal está fazendo, eu acredito que ela vai antecipar essa data. Mas já na Multivac, a gente já em 2016, já antecipando essa data de janeiro desse ano, a gente já fez toda a pentanização da nossa linha de produção. Então, a gente já não usa mais HCFC. Tá? Tá? Então, já chegando nas conclusões finais, tá? Dutos em painéis pré-isolados já é uma solução já amplamente utilizada, é fácil e rápido de trabalhar, tem economia na instalação, tem economia durante a vida útil da instalação, são seguros de ser usados, podem garantir um bom resultado e é livre de CFC e HCFC. Tá? Então, muito obrigado. Tem aqui o nosso contato. Não sei se tem alguma pergunta, alguma coisa, Ronaldo. Tem sim. Opa. Olha, primeiro, uma pergunta que vem lá do Gabriel Rui. Ele diz o seguinte: se for possível, vocês poderiam comentar se esse tipo de duto pode ser utilizado em edificações em que a instrução técnica número 10 do Corpo de Bombeiros de São Paulo exige materiais classe 1 ou 2A. Sim, a classificação nossa é 2A. Até tenho todo o material, até depois eu vou pegar nos teus dados, eu vou pegar os dados do Gabriel Rui aí. Eu vou mandar para ele todo como que é feita essa classificação, mas o material é classificação 2A, sim. Tá, ok. Outra, já emendando, o Bruno pergunta qual a máxima pressão estática suportada pelo MPU. 100 milímetros de coluna de água. Uma série de perguntas aqui do Elvis Leles. Ele pergunta, primeiro, qual a temperatura que o material suporta e quais são as suas faixas de trabalho? Espera aí um pouquinho, faço todas, você pode responder tudo uma vez. Tá. Como ele se comporta em caso de incêndio? Você já falou sobre isso no meio da palestra, mas se você puder reforçar um pouco.
e também se ele tem algum resíduo nocivo em contato com o fogo, tá? Ok? Tá. Responde que depois a gente entra nas perguntas do Pimenta. Tá bom. Então, temperatura de trabalho é até 80 graus. Tá? Então, pico ele até aguenta mais, mas assim, temperatura constante de trabalho é 80 graus. Então, a maioria das instalações de conforto é tranquilo. Tá? Em relação de comportamento de incêndio, ele tem temos os laudos de propagação de chama, que é da classe A. Tá? Temos os ensaios tanto do geração de fumaça e a toxicidade de fumaça, que já emendando com a próxima pergunta, que se tem gás nocivo. Obviamente, qualquer material em combustão é melhor não respirar. Isso é mesmo madeira, tá? Mas o material nosso, ele tem uma classificação boa em termos de gases tóxicos, tanto que ele, por exemplo, é pela norma da Boeing. Então, até a norma é feita para ser usado em avião, tá? Então, mas está dentro das normas, atende perfeitamente. Então, pode usado em edifícios conforme ele perguntou do item 10 também, né, a gente. Levar até essas normas em conta também. Outra coisa, aqui tem, o próprio Elvis também pergunta qual seria a espessura do material isolante. Na verdade, a gente tem painéis de 10, 20 e 30 milímetros. O grosso de instalações de conforto é 20 milímetros, que é o padrão. O de 30 milímetros, se é mais em função de onde precisa um isolamento térmico um pouco maior, por exemplo, situações críticas, por exemplo, Manaus, onde tem um ponto de orvalho muito próximo da temperatura do ambiente, né? Então a gente usa um isolamento maior, tá? Então seria de 30 milímetros, e temos de 10 milímetros, que na verdade também é mais para instalações de ventilação. Então tem algumas obras, o pessoal está fazendo todo o duto de ar-condicionado em painel MPU, para não precisar usar dutos metálicos, não sei o que, a pessoa usa uma espessura menor para os dutos de ventilação. Tá? Então temos 10, 20 e 30. Sendo que é o mais comum, assim, 90% das nossas vendas é de 20 milímetros. Agora, o Pimenta, o professor João Pimenta, lá da Universidade de Brasília, tem 3 perguntas. Uma, a película interna de alumínio tem a superfície lisa? 2, qual o valor da sua rugosidade absoluta? E 3, qual o limite de pressão interna? Eu acho que alguém já perguntou sobre isso, mas... Qual que é a terceira? Desculpe que não vi. Qual o limite de pressão interna? Que é o... O limite de pressão é 100 milímetros por coluna de água. O Bruno já tinha perguntado. Tá. Então, a película interna liso a gente tem, tá? Até esqueci de falar, mas no painel MPU Clean, um lado é gofrado, o lado de dentro ele é liso, quer dizer, não tem a gofragem, tá? A rugosidade, na verdade, a gente tem, ele mesmo como gofrado, ele é baixo. Até como as conexões costumam ser mais nivelados que num duto metálico normal, em termos de perda de carga num reto de duto, a rugosidade do nosso material, pelas velocidades que a gente tem num duto de conforto, acaba tendo nenhuma influência no nosso material ou outro material, tá? Na verdade, a gente faz o MPU Clean, a gente faz liso, que é o norma de duto hospitalar, instalações hospitalares. Eles falaram que na norma antiga, na nova, a gente até corrigiu, é o 7256. Mas falava que a superfície interna precisava ser liso. Sendo que esse é um termo muito subjetivo, que qualquer material, por mais liso que seja, ele tem uma rugosidade X. Então, a gente até adaptou esse texto dessa norma por causa disso, que é mesmo um material liso, alguma rugosidade ele tem. Tá? A gente tem ele liso sim. Tá? Chama o MPU Clean, que até a gente aproveita e já aplica o camada antibacteriana. Tá? Finalmente, o Alencar Campos pergunta se tem aprovação, uma certificação FM Global ou UL Global. Na verdade, esse material, o problema de a gente fazer tanto teste FM ou UL é como esse material nos Estados Unidos não é comum, não é utilizado para essa aplicação. Na verdade, nos Estados Unidos você pode fazer uma casa inteira, um prédio inteiro com painel
de poliuretano, só que nos dutos eles não têm nenhuma norma de ensaio específica para duto. Então, a gente não tem como fazer essas certificações nesses casos. Tá? Mas é mais por falta de norma específica nesse caso, que eles não têm lá, que é no material em si. E, finalmente, o Rafael Martinelli pergunta se entrega chapas para fabricar na obra ou há possibilidade de entregar pré-montado. A gente, a Multivac, a gente não fabrica dutos. A gente, na verdade, nesse caso, a gente fabrica os painéis para fazer os dutos. Então, a gente fornece o material, a gente ensina como fazer, temos todas as ferramentas, até que o Adriano usou aqui agora, e mais alguns, tá? Mas a gente não faz duto, tá? O que a gente pode fazer em obras maiores, a gente pode mandar os painéis já pré-cortados, mas os dutos são montados na obra pelo instalador, mas não, a gente não faz a montagem em si. Então, tem uma última, que é do Elvis Leres também, que ele pergunta, ó, se ainda houver tempo, em caso de condensação na tubulação, como ele se comporta e também qual seria a vida útil deste processo? Tipo, ter condensação no duto, você quer dizer? É o que ele quer dizer. Mas isso não... Normalmente pelo isolamento térmico, tirando assim, situações muito extremas, é muito difícil ter condensação com esse nível de isolamento térmico. Tá? Dentro do nosso clima é muito difícil ter isolamento térmico. Diria assim, tipo Manaus, talvez, mas por isso muitas vezes nesses casos a gente parte para painel de 30, aí também não tem problema. Em relação à vida útil, normalmente pelas normas, até o 6253, né? 83, eles partem do princípio que a vida útil de um duto é 20 anos, nunca depois o duto desintegra, deixa de existir. Mas normalmente a gente tem um ambiente, um escritório, uma loja, qualquer coisa, dentro do prazo de 20 anos, provavelmente vai ser uma mega reforma. Então, por isso eles estipulam, e a partir daí eles também estipulam os 20 limpezas, que seria uma limpeza por ano, que é dependendo, partindo de algumas normas europeias. Mas uma vida útil, eu diria, indefinido. Você tendo um sistema bem cuidado, bem mantido, é indefinido. Ok. Então, tá. Obrigado, Robert e Adriano. Muito obrigado. Muito obrigado a todos.